Aí chegamos, saindo do Coral Cadmiel, você vai direto pro Coral Resgate? Como que é essa história? Saindo do Coral Cadmiel, eu começo a vir para São Paulo, porque eu descubro a igreja que eu congreguei 20 anos, né? Que é a COGIC. A igreja americana que nós descobrimos que tinha aqui em São Paulo. Essa igreja desse pessoal desse coral tinha essas unidades aqui em São Paulo, lá no Patriarca, né, Zona Leste. E aí eu começo a vir para cá, aí eu comecei a reger um coral nessa igreja, que foi o primeiro coral dessa denominação, depois de muitos que a gente formou. Esse coral começou a gerar muitas convenções e congressos da igreja, porque os americanos começaram a vir e a gente tinha que fazer os congressos e convenções, e só o coral tinha 120 pessoas na época, né? Era muita gente. E aí, depois que eu estou, acho que uns 2, 3 anos na igreja, o pessoal do Coral Resgate, eles entram na denominação, que eles eram de uma outra igreja. Da igreja Resgate mesmo, Eles Resgate eram para a Vida, né? Resgate para a Vida somente, é. Isso. O pastor Ivo, hoje ele é bispo, né? Na época ele era pastor. Os filhos dele dirigiam coral. Quem regia o coral na época que eu entrei era o Gustavo Mariano, que ficou ainda muito tempo. E os seus irmãos ali, né? O meu amigo Alexandre Mariano, que faleceu agora de Covid há pouco tempo. Denise Mariano, Ruth Mariano e todos os nossos amigos ali. Então eu entrei. Antes deles, eu fui fazer participação no Dádiva Team, porque o Sérgio Sass me viu cantar no Pedra Viva, aí me convidou para entrar no Dádiva Team, que era um grupo que ele tinha montado, porque ele tinha saído do Coral Raiz na época. Aí depois, quando ele já tinha montado o grupo, a gente estava já começando a ministrar em vários lugares, ele voltou para o Raiz Coral e nós voltamos junto com ele. Aí ele enfiou todo mundo no Raiz Coral, nós ficamos um tempo no Raiz Coral. Aí, Então o Raiz Coral é antes do Coral Resgate ainda, a sua participação? A Raiz Coral era antes. Aquela música é sua, aquela Eu Deixo a Tristeza? Sim. E o Coral Resgate, o Raiz Coral fez essa gravação? Sim. Eu gravei com Raiz Coral essa música, cantei um tempo ainda com eles e depois fui pro Resgate. Ah, entendi. Aí, como os ensaios do Raiz eram longe, porque era no Capão Redondo, e era longe, eu morava na Zona Leste, e o Coral Resgate era do lado de casa, né? A igreja. Aí fui congregar com o pastor Ivo, porque ele tinha entrado na denominação da COGIC, e aí nós começamos a trabalhar o Coral Resgate, que ainda era mais uma mocidade, né? E aí nós começamos a dar maior identidade de coral gospel americano. Eu ajudei nesse processo, até na igreja também. Eles me receberam, também me ajudaram muito nessa parte de abraçar, assim, que eu era um jovem sozinho em São Paulo. E aí o coral começou né, nós entramos forte com estilo, com oração. Eles oravam muito, nós orávamos muito. E o Bispo Ivo, enfim, tinha uma teologia muito, né, forte, pesada e simples. Então a gente ficava maravilhado com aquilo. Aquilo ali foi nos dando força para crescer. Começou a gerar frutos. Começamos a ministrar também em todo o Brasil, São Paulo, e começamos a compor, e aí eles começaram a gravar.